Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos caros ouvintes. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod MA, apresentando aos nossos telespectadores nossos grandes poetas maranhenses. Hoje, com uma grande pitada de literatura, apresentando alguns dos nossos doutores, Samuel Mendes, Eric Rocha, Pedro Azevedo e João Ribeiro. Apresentando poetas como Bandeira Tribuzzi, Arthur Azevedo, Gonçalves Dias, Maria Firmina, entre outros. Para começarmos a falar sobre literatura, nosso doutor João Ribeiro lá nos dá uma pequena explicação do que é literatura. O que é literatura? Primeiro temos que botar em mente que literatura é a base de tudo, e literatura é aquilo que o autor pode se expressar. Por exemplo, podemos achar literatura no slogan do nosso podcast, no slogan do nosso patrocinador, podemos achar literatura em tudo. E existe uma diferença que as pessoas confundem entre literatura e ficção. O que é ficção? Durante minhas pesquisas eu descobri que a ficção é uma coisa improvável de acontecer, uma coisa que não vai acontecer. Por isso é chamado de ficção. Já a literatura, não. A literatura é o sentimento do autor, que ele expressa como dor, amor, arrependimento, entre outros. E também existe os gêneros literários, que são o gênero lírico, o gênero narrativo, o gênero de romance, o texto argumentativo, tem o gênero argumentativo, tem o pessoal, tem diversos gêneros. Quais são os tipos? Tem classificação? A literatura ela não é classificada em. Não classificada assim, tipo, vamos dizer, em tabela do Brasileirão. Ela é classificada assim em períodos. Por exemplo, tem o período helenístico. Não, perdão. Tem o período do arcadismo. Tem o período pré-moderno, o moderno, o das tendências contemporâneas, o naturalista, o parnasiano e as tendências contemporâneas, que são as que vivemos atualmente. Mais alguma pergunta? Sabemos que nossa literatura maranhense é repleta de poesia, cheia de encantos em suas histórias e cordéis, descrevendo a beleza da nossa terra, nossa tão chamada Atenas brasileira. Por que é chamada Atenas brasileira? São Luís e o Maranhão todo é conhecido como Atenas brasileira por conta da sua diversidade cultural. Não só por isso, mas todos os maranhenses iam para Lisboa, Portugal, estudar o Coimbra. O que era o Coimbra? Era tipo português mesmo, português raiz. E eles vinham, estudavam esse conhecimento, e eles pegavam todo esse conhecimento e traziam para cá. E é que ficou conhecido por conta da sua diversidade cultural e porque também dentro da literatura chamada Atenas Brasileira. Como você deve saber, tem a capital, a Atenas, e lá é tipo o centro de toda a cultura de Roma, se não me engano, é isso? Toda a cultura de Roma. É, Da Grécia, no caso. na Grécia, perdão. Temos, portanto, berço da literatura maranhense, temos Humberto de Campo, Josué Montello, Gonçalves Dias, Arthur Azevedo, Luiz Azevedo, Maria Firmina dos Reis, Souza Andrade, é, Bandeira Tributos, que eu já falei, Graça Aranha, entre diversos. Agora eu convido o senhor Samuel para falar um pouco sobre Maria Firmina dos Reis, se estiver no seu conhecimento, e também o fundador do hino de São Luís. Por favor, Samuel. Obrigado pela palavra, doutor João Pedro, e obrigado pela participação, doutora Flávia. Bom, eu vou falar um pouco sobre Maria Firmina. Ela nasceu em São Luís, no Maranhão, em 11 de março de 1822, mas ela só foi batizada em 21 de dezembro de 1825, por conta de uma enfermidade que a acometeu nos seus primeiros anos de vida. Bom, ela não foi informada nem sobre sua paternidade, nem sobre sua data de nascimento. Maria Firmina migrou porque, pelo meu conhecimento, ela era pobre, né? Então ela não teria essa condição de migrar, assim como outros poetas e escritores, que migravam para buscar mais conhecimento. Mas mesmo sem migrar, ela buscou conhecimento e conseguiu fazer um livro, né? Úrsula. Você conhece esse livro? Pode explicar um pouco pra gente sobre ele? Sim, ele foi um romance publicado por ela,
E o interessante é que ele foi o primeiro romance a ser postado por uma autora brasileira. Quem é a mãe de Maria Firmina? Bom, a mãe dela é Leonor Filipa. Ela era uma mulata e uma escrava. Bom, ela ela morreu pobre, infelizmente ela morreu pobre e cega aos seus 95 anos. Ela morreu em 11 de novembro de 1917, na casa de uma ex-escrava chamada Mariazinha. Ela é a única mulher dentre os bustos da Praça Deodoro. Ela foi a única que foi homenageada. Ela também foi homenageada pelo Google em um doodle que comemora o seu aniversário. Ela usava sentimentos para expressar suas obras? Sim. E Como? Que tipo ela de sentimentos? sentimentos de amor. E ela também, nas suas obras, ela se inspirou no período de escravidão. Hum. E Bandeira Tribuzzi, que você fala sobre ele? Bom, Bandeira Tribuzzi é o nome literário de José Tribuzzi Pinheiro Gomes. Ele foi um dos maiores nomes da poesia maranhense no século XX. Ele nasceu em 2 de fevereiro de 1927, sendo filho de um pai português e mãe maranhense. A mãe dele era descendente do pintor italiano radicado em São Luís, Domingos Tribuzzi. Bandeira Tribuzzi fez uma homenagem para São Luís. Qual foi essa homenagem? E foi a canção de louvação a São Luís que se tornou o hino da nossa cidade. Bandeira Tribuzzi migrou? Sim, ele migrou para Portugal para estudar na Universidade de Coimbra. Ele viveu em Portugal até 1946, que foi quando ele voltou a São Luís. Bom, já em 1948 ele iniciou o modernismo no Maranhão, com a publicação do seu livro Alguma Existência. Ele também, ao lado do ex-presidente José Sarney, José Bento e outros escritores, ele fez parte de um movimento literário difundido através da revista A Ilha. Qual foi esse movimento literário? Bom, esse movimento literário foi através dele que lançou o modernismo no Maranhão. Explica o que é modernismo. Da onde vem a ideia de produção desses poetas? Ah, De Maria Firmino. Ela usava o romantismo para expressar no seu livro? sim, ela usava o romantismo e a escravidão. Passamos agora a palavra para o senhor Pedro Azevedo, formado na UEMA em literatura. E vamos ver o que você falar sobre, deixa eu pensar, Arthur Azevedo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Agradeço pela chamada, Flávia, por participar desse podcast, primeiramente. Perdão. Arthur Azevedo nasceu em São Luís, Maranhão, licenciou-se em Letras Neolatinas pela Faculdade da Primeira Turma de Filosofia do seu estado natal e doutorou-se em Literatura Brasileira pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Arthur, desde muito jovem, já mostrava interesse no teatro. Abre aspas. Aos 8 anos, organizava espetáculos de Suíça com os meninos da minha idade. Fecha aspas. Então aí você percebe que Arthur Azevedo, desde muito jovem, já mostrava talento, interesse pelo teatro. Não foi à toa esse interesse. Arthur também dizia que o pai dele tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca, a maioria dos livros eram franceses. E nesses livros que ele estava lendo, ele acabou encontrando o assunto da primeira peça teatral dele. Uma tragédia, a única que ele interpretou. O Teatro do Azevedo ele não é importante apenas para São Luís do Maranhão. Ele é importante para o Brasil todo, né? Por que um teatro em homenagem a Arthur? Ele também era teatrólogo? O nome Teatro Arthur Azevedo vira na década de 20 em homenagem a um importante teatrólogo maranhense, ou seja, Arthur Azevedo. Desde então, o lugar enfrentou momentos de crise e chegou a funcionar como um cinema, além de sofrer restaurações que acabaram por descaracterizar alguns de seus elementos. Na década de 60, o governo do estado pôs fim ao contrato com a empresa cinematográfica que havia contratado o teatro para poder acontecer ali os espetáculos de cinema. Você disse que Arthur Azevedo lia livros francês. Ele adquiriu conhecimento do francês durante essas suas pesquisas e ele foi exilado, ele foi fazer algum tipo de
estuda fora. Sim, Arthur Azevedo, ele saiu daqui do Maranhão para ir para Estudar, buscar conhecimentos fora. buscar conhecimentos fora, porque aqui tinha, mas não tinha o conhecimento que lá fora tinha. Josué Monteiro também foi um grande poeta e escritor, né? Que também se aprofundou em francês. Qual foi o familiar que seguiu o mesmo caminho que Arthur Azevedo? Aloysio Azevedo, seu irmão mais novo. Aloysio Azevedo foi um caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em São Luís em 14 de abril de 1857. Faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de janeiro de 1993. Era filho do português David Gonçalves de Azevedo e Emília Almeida Pinto de Magalhães. Junto com seu irmão Arthur Azevedo, fundou a cadeira de número 29ª na Academia de Letras do Maranhão. Agradecemos sua participação no podcast. Vamos passar a palavra agora para o senhor Eric, formado na UFMA em letras. E ele vai falar um pouco para a gente sobre Gonçalves Dias e José Modelo. Por favor, senhor Eric. Bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores e obrigado, doutora Flávia, por estar fazendo parte do seu podcast. Vou falar de dois grandes imortais, como Antônio Gonçalves Dias e Josué Modelo. Porém, neste momento, falarei primeiro de Gonçalves Dias. Quero iniciar declamando uma poesia. Vocês devem conhecer, chamada de Canção do Exílio. Da onde vem essa ideia desse nome, exílio? O poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, recebeu este nome, pois nele o autor retrata a falta que faz a terra amada, descrevendo como as características do local onde está exilado não se comparam com as de seu país, que na sua visão é muito mais belo. E agora vou declamar sua poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Ele conseguiu cumprir esse desejo de voltar a São Luís antes dele falecer? Sim, doutora Flávia. Alguns estudiosos afirmam que ele ainda conseguiu ver as margens perto do Baixio dos Atins. Mas alguns falam também que foi em Caxias. Ele conseguiu olhar Caxias antes da sua morte. Sim, doutor JP, mas a maioria dos estudiosos afirmam mesmo que foi perto do Baixio dos Atins, a margem. Gonçalves Dias, se eu não me engano, ele teve um amor. Quem foi esse amor? Ele se apaixonou por Ana Amélia, pois pediu a sua mãe, mas porém a sua mãe lhe recusou, porque ele vinha de família mestiça. Se eu não me engano, ela vinha de uma família, seu pai era bagageiro e ele amava ela, só que a família, não, eles tinham um amor, o amor dela era correspondido, porém a família não aceitava. É isso, senhor? Sim, era isso. E Josué Monteiro? Agora eu irei falar de um imortal jornalista, professor, teatrólogo e escritor brasileiro chamado de Josué de Souza Monteiro. Nasceu em 21 de agosto de 1917, na Rua dos Afogados, em São Luís. Filho de Antônio Bernardo Monteiro e Márcia de Souza Monteiro. Entre 1923 e 1936, Josué Monteiro ingressou na Escola Modelo Benedito Leite, onde fez o primário, já no Liceu Maranhense, onde concluiu o curso secundário. Fundou e dirigiu em 1934 o jornal A Mocidade. Aos 17 anos, o primeiro gênero literário explorado foi o da poesia, principalmente a satírica. Em abril de 1936, foi para Belém, em dezembro foi para o Rio de Janeiro. Sobre Gonçalves Dias, ele também foi conhecido como indiano. Por quê?
Sim, o indianismo foi o primeiro, foi a primeira marca romancista do Brasil. Então tinha como o índio o principal herói, Qual obra que retrata isso? os Timbiras. O que foi a primeira missa? Primeira missa. A primeira missa que se deu à fundação da nossa grande São Luís. Senhor Pedro, quer se proclamar? Sim, eu queria falar uma curiosidade sobre o Teatro Arthur Azevedo. O Teatro Arthur Azevedo, seguindo o modelo da Casa de Ópera Europeia, o teatro construído no Maranhão ganhou o estilo neoclássico, um movimento arquitetônico que remete ao classicismo da civilização ocidental cristã. Gregos e romanos aplicavam na arquitetura formas geométricas perfeitas, como quadrados, triângulos e círculos. No Teatro Arthur Azevedo, se você ver bem a fachada dele, ele é totalmente simétrico. O lado esquerdo é igual ao direito, você consegue encontrar a presença de círculos, quadrados, retângulos e etc. É uma coisa a falar, senhor Eric? Sim, doutor JP. É, é, José Montello, uma coisa bem importante dele, que ele começou a se apaixonar por literatura após a, a se isolar por conta da doença chamada tuberculose. E se apaixonou após ler jornais, livros e revistas, e daí se apaixonou pela literatura. O sonho de Josué Montello, depois dele contrair a doença de tuberculose, como na época era muito, se pegasse, se contraísse essa doença, ele já pensava logo na morte, né? Sim. Então ele começou a ler jornais e livros e acabou se apaixonando. E colocou na cabeça dele que o sonho dele seria sentar em uma protona da AML. O que é a AML? A ML é a Academia Maranhense de Letras, chamada também Casa de Antônio Lobo. Surgiu depois da morte desses ícones que foi Arthur Azevedo, Gonçalves Dias, surgiu os novos atenienses. Quem foram eles, os novos atenienses? Os novos atenienses foram os que restauraram da ML, da Academia de Letras Maranhenses. Depois da morte de Gonçalves Dias, Arthur Azevedo, surgiram os novos atenienses. Quem foram eles? Os atenienses foram os que restauraram a Academia Maranhense de Letras. E para nunca perder por exemplo, para nunca perder a ML, que era também conhecida como a Casa de Antônio Lobo. O que você entende como Atenas brasileira? Antenas Brasileira, pela diversidade cultural, São Luís foi considerada Antenas Brasileira e também por ser o berço da literatura, onde os poetas eles iam para Lisboa em busca de conhecimento e trazer para cá. Por isso que também foi conhecido como Antenas Brasileira. E o senhor Samuel? O que você entende como Atenas brasileira? Atenas brasileira, a gente recebeu esse título por causa da grande diversidade cultural. Quando os poetas, os artistas, eles migravam e adquiriram conhecimento, eles traziam para cá de volta, assim, aumentando a diversidade. Pedro? Apenas brasileira ficou conhecida aqui no Maranhão por conta da sua alta diversidade cultural, por conta das culturas. São Luís também abrange outras nomenclaturas. Quais elas? Ilha do Amor, Jamaica Brasileira, Cidade dos Azulejos. São Luís é uma das únicas cidades brasileiras fundada por franceses, invadidas por holandeses e colonizada por portugueses. Alguém tem alguma coisa a falar sobre a fundação de São Luís? que a fundação de São Luís se deu após a missa dos franceses. E também, antigamente, antes de ser chamada de São Luís, era conhecida como o Pão-Açu. Qual doença Gonçalves Dias sofria mesmo? A doença que Gonçalves Dias sofria era gastrite. Dando progressão ao nosso podcast, eu irei falar agora com o grande doutor João Ribeiro, que irá nos explicar um pouco sobre Ferreira Goulart. Lendo o livro O Caderno de Literatura Brasileira, 10 anos, eu li sobre Ferreira Goulart e diversos autores brasileiros.
Lá falava que Ferreira Goulart amava São Luís e brincar por ela na sua infância. Ferreira Goulart dizia que quando ele conheceu a escola parnasiana, o que foi a escola parnasiana? Foi um tempo da literatura em que as pessoas estudam um estilo único. Como eu disse, a literatura é classificada por períodos. E tinha esse período, o período parnasiano, que foi onde Ferreira Goulart viveu entre a sua infância e a sua adolescência. Lá, quando ele conheceu isso, ele apaixonou-se. Os outros meninos chamavam ele para brincar, e ele não atendia. Por exemplo, ele tinha um assobio próprio que os outros meninos chamavam ele. E ele começou a recusar isso, até que os meninos começaram a jogar pedras em seu quarto. Ele disse que estava tão focado que nem escutava as batidas. Ele queria. Ele olhava a literatura como uma fruta. Uma fruta não, para ser mais específico. Olhava a literatura como uma pedra não, uma terra. Ele olhava a terra e queria chegar no seu núcleo. E ele não sabia como fazer isso e mostrar para as outras pessoas. Então ele começou a focar tanto que começou a ignorar e parou de brincar. Ele começou a vestir só roupa de homem, vamos dizer assim, e ele começou a focar nos estudos para chegar naquele núcleo. Foi assim que ele escreveu o poema Sujo, que segundo Vinícius de Moraes foi um poema, foi o melhor livro escrito não só no Brasil, mas no mundo durante 10 anos. O seu objetivo foi fixar a literatura, não só a literatura, tipo o português no Maranhão, porque antigamente eu não sei se vocês sabem, mas só que era dividido o Maranhão e o Brasil. O Maranhão era um estado único que conseguia se comercializar para fora. Então, todos os maranhenses iam para fora buscar estudo, etc. Porque aqui a gente girava a nossa própria economia. Agradeço a todos vocês por participarem do nosso podcast. Agradecendo o UP Marketing Digital, o JP, por estar proporcionando isso pra gente estar aqui nesse estúdio. E eu espero que eu gostei muito da ajuda de vocês para o nosso primeiro episódio de podcast. Eu vou deixar a Flávia finalizar. Obrigada a todos os doutores presentes aqui. E muito obrigada pelo ensinamento que vocês deram a nós. Agradecer bem aos ouvintes. Perdão. Tchau.